Fala pessoal do Síndico Lab, tudo bem? Hoje a gente está aqui com o Dr. Caleb Costenaro e com o síndico profissional Gustavo Moretti para a gente bater um papo aqui sobre a importância do jurídico não só para o condomínio, mas também para o síndico profissional. É isso, Caleb? Exatamente. Muitas vezes a gente confunde, né, a figura dos dois jurídicos, e isso é uma questão que acaba sendo bem confusa na prática, né? Aham. E o que você acha assim como mais importante na prática, sabe? Por que o síndico profissional tem que ter o seu próprio advogado? Bacana. Porque o síndico ele responde por todos os seus atos, com seu CNPJ ou com seu CPF. Então a responsabilidade é muito grande do síndico. Ser síndico é uma função que é muito séria, né? É uma função que envolve muitos conhecimentos. E o síndico nem sempre tem ou deve ter esse conhecimento. Então ele precisa de alguns apoios durante essa gestão. E para que ele não tenha um risco durante a gestão, é importante que ele tenha esses aconselhamentos. E um advogado junto com ele vai sempre atuar em prol do interesse dele e não interesse do condomínio. Então é muito importante ter um advogado com ele durante a gestão. Perfeito. Tudo bom, Gustavo? Tudo bem, obrigado pelo convite aí. E me conta uma coisa, você já teve algum caso que você precisou de um advogado seu e não do condomínio para resolver algum probleminha, alguma coisa que teve aí na sua gestão? Sempre tem, né? Complementando o que o Dr. Caleb falou em relação ao jurídico, o jurídico do condomínio vai atender todas as questões do CNPJ, né? Todas as notificações que envolver o condomínio, né? Agora, o síndico, eu já tive casos, por exemplo, de ter que notificar moradores por agressões ou entrar com ações criminais por calúnia, por difamação, né? Isso, ofensas contra você. Contra eu, pessoa física. Então, quando entra nesse caso, não é aconselhável você utilizar o jurídico do condomínio, não é nem ético isso. Então, a gente tem que contratar um advogado, né? Ou ter uma assessoria para poder notificar, ingressar com algum processo. Isso é bastante comum, né? Até mesmo para notificar moradores por uma série de coisas que saem da esfera do condomínio, né? A gente tem vivido muitos casos de violência, de pressão contra os síndicos. Sim. E, nesse caso, muitas vezes o condomínio não vai entrar nessa discussão, até mesmo porque ele é parte, né, Caleb? Exatamente. E essa questão ética que o Gustavo falou, ela não é só uma questão ética social, mas sim é uma vedação ética da própria OAB. Porque, querendo ou não, o advogado do condomínio é advogado da coletividade. Então, em situações que ele não está atuando em nome da coletividade, é um conflito ético. Até mesmo pode ser entendido que ele está processando um dos seus clientes, porque o cliente do advogado ali é a coletividade, o síndico apenas representa a coletividade. Então, realmente é um conflito de ética direto. Entendi. Eu estava até comentando com um colega em relação o síndico processou, entrou com uma ação contra o subsíndico, usando o advogado do condomínio. Não pode, dependendo do que o subsíndico fez, se foi um dano, alguma ação contra o condomínio, ele Exatamente. vai utilizar o advogado do condomínio. Agora, se o subsíndico cometeu algum ato contra a pessoa do síndico, né, por qualquer coisa que seja, na minha função, aí sim tem que contratar um advogado. E tem condôminos que utilizam até disso daí, né, para provocar você a ter gasto, a você acionar o seu jurídico, para poder pegar você, se você usar a estrutura do condomínio, né, tem até pegadinha nesse sentido. Exatamente. A gente até sabe que existem pessoas aí que têm esse conhecimento e a gente, como empresa de síndico profissional, a gente está lá, tranquilo, fez uma gestão bacana, só que daí 3, 4 condôminos entram com uma ação de prestação de contas e a gente tem que se defender, né? Exatamente. A gente, de certa forma, é algo do condomínio, é o condomínio representado por esses 3, 4, 10 pessoas. Sim. Está acionando o síndico profissional ou ex-síndico profissional. E isso o condomínio já não entra mais como defensor, né? Exatamente. E nesses casos é importante que o síndico tenha um cuidado preventivo, um auxílio preventivo do advogado. O advogado hoje em dia não é mais aquela figura que entra só quando há a briga, entra só quando há o problema. O advogado ele entra para evitar o problema. Então o síndico contando antes de tomar uma decisão que às vezes pode ser prejudicial à própria gestão, tendo o aconselhamento de um advogado, os riscos já serão mitigados ali mesmo. Porque quando se há a situação e depois há a contratação de um advogado, aí a gente vai tentar evitar uma
maior dano possível, vai tentar reduzir uma eventual condenação, mas o risco já existe. Mas com cuidado preventivo, o risco muitas vezes nem existe. É nos pareceres, né? Sim, exatamente. Nos esclarecimentos do dia a dia e vai prevenir um problema futuro, né? Exatamente. E eu já tive situações de um condomínio entrar com ação contra o Gustavo Moretti, não contra o condomínio, só que no caso ele teria que entrar contra o condomínio. E aí você tem que ter essa atenção, aí sim você pode mover o advogado do condomínio. Porque não, esse tema aqui é exercício da sua função, então você pode utilizar o advogado do condomínio. Então tem essas pegadinhas aí, mas tem que ficar bem claro que existe a diferença entre ter o advogado do condomínio e a assessoria jurídica do síndico, são coisas totalmente distintas. Exatamente. E o advogado da administradora? Qual que é o papel? A gente sabe que é proibido, mas sim. Toda administradora tem lá seu advogado, mesmo que seja com outro nome e tal, mas está lá dentro. Essa figura, ele pode, por exemplo, entrar com processo contra um síndico, contra um ex-síndico, a pedido de moradores do condomínio? Caso ele não seja um advogado contratado pelo próprio condomínio, ou pelo próprio condômino, ou pelo próprio síndico, ele não poderia fazer isto. E normalmente o advogado da administradora, ele não exerce a função jurídica direta no condomínio, mas sim, ele presta esclarecimentos, ele assessora o condomínio bem indiretamente. Quando há uma dúvida que é direcionada à administradora, a administradora pergunta para o seu advogado. Então o condomínio ainda assim não tem uma cobertura jurídica, ainda mais o síndico. Então, quando há contratação de advogados nesse âmbito condominial, há 3 cenários. Pela administradora, que eles buscam proteger a administradora e prestam meio que apenas um auxílio jurídico para o condomínio. Há o advogado do condomínio, que vai atuar em prol da coletividade, protegendo os interesses do condomínio. E há o advogado do próprio síndico, que vai orientar ele a evitar riscos, a proteger o próprio síndico. Então, essa é a questão. Muitas vezes até mesmo se o síndico se valer às vezes de um advogado que apenas vise proteger o condomínio na sua gestão, ele pode se envolver em um risco, porque às vezes o melhor pro condomínio juridicamente não é o melhor para ele. É claro que eu não estou dizendo para fazer uma irregularidade, mas tudo no direito é muito maleável. Então às vezes ele pode tomar uma decisão que seja para o bem do condomínio, mas de uma maneira segura. Então essas 3 figuras, elas podem existir juntos nos mesmos cenários sem nenhum conflito ético, mas é importante que cada um tenha a sua representação no condomínio. E essa questão do advogado da administradora confundiu muito os moradores por muitos anos, né? O pessoal pegava o contrato lá da administradora, assessoria jurídica, e aí isso impedia até que cada condomínio fosse ter a sua assessoria jurídica, que é um pouco até recente, né, Caleb? Ficou mais forte recentemente essa necessidade da assessoria jurídica, porque eles se confundiam achando que a administradora tinha esse papel do jurídico, né? Exatamente. E conforme você falou, eles fazem, na prática, eles ajudam a analisar um contrato, né? Muda aqui, muda ali, mas eles não atuam, pelo menos nunca tive nenhum apoio de advogado de administradora para atuar em alguma ação, nem pelo condomínio, nem para mim. É mais para tirar dúvidas da administradora. Sim. E para cuidar das ações de cobrança. Coisa assim, né? Fazer até uma notificação. Eu tenho um condomínio que é bem pequeno, não tem assessoria jurídica, então eles meio que dão uma mão lá, faz uma notificação extrajudicial, mas judicialmente realmente não há nenhum envolvimento. Exatamente. E eu posso assumir que, bom, eu tenho uma apólice de seguro de responsabilidade civil, pago todo ano, eu posso confiar só nisso e falar, bom, se eu precisar de alguma coisa eles vão cobrir? Então, primeiramente, que aquela parte dos cuidados preventivos já se inicia nesse momento, que até mesmo para contratar essa seguradora, o síndico, é importante ter uma análise de um advogado, porque às vezes a seguradora vende que a cobertura é sobre todos os atos da sua vida, mas na prática, quando você vai acioná-la, você não consegue isso, que aí você se depara com a apólice, que aí fala quais são as excludentes de responsabilidades que o seguro não cobre, aí que mora o problema, porque o jurídico tem essa falsa sensação de segurança, mas na prática, quando vai realmente usar esse seguro, acaba se prejudicando por não ter essa cobertura. Então, às vezes, uma análise prévia de um advogado, evitando essas pegadinhas, evitando essas situações, pode fazer com que o síndico tenha uma cobertura maior, mas ainda assim não é uma cobertura sobre todos os seus atos. Há algumas questões que realmente uma seguradora não vai resguardar. Então, por isso que é importante ter esse acompanhamento do advogado do começo ao fim, até mesmo utilizando uma seguradora. Seguradora, eu tenho outras atividades, eu sempre atuei com seguro de responsabilidade civil, na escritório de contabilidade que eu tenho,
mas eu costumo dizer que é algo que você paga para nunca ter que usar. Porque toda vez que você vai utilizar, é a mesma dificuldade, eles vão se defender ao máximo para poder pagar. E no caso do síndico, que eu já consultei algumas vezes para a necessidade de usar, você precisa ter a culpa, né? Você precisa ter, de fato, a responsabilidade por aquele dano. Então, vamos pegar um exemplo. Sei lá, você teve um problema na prestação de contas de um condomínio. Então, aí o conselho, os moradores estão acusando você de ser o culpado. O seguro não vai pagar. Primeiro, ele vai ter que passar por uma ação, né? O condomínio vai ter que mover uma ação contra você, vai ter todo aquele debate de anos, né? Primeira, segunda, terceira instância. Quando tiver lá a conclusão, de fato, o síndico é responsável. Aí sim, aciona o seguro, né? E aí ele vai ver como fazer. Mas imagina o que é isso, você passar por uma ação dessa por anos, né? Isso interfere diretamente no seu dia a dia, no seu trabalho. De repente você perde todos os seus contratos por uma conta dessa. Então eu costumo dizer que o seguro de responsabilidade civil é para quando é uma coisa muito, muito fora da curva mesmo. Um erro muito grave mesmo, mas se não for isso, é muito difícil e talvez até inviável utilizar um seguro, né? Uhum. Sim. Ainda nesse cenário, puxando para a parte dos exemplos, às vezes acontece tudo isso que o Gustavo disse, e às vezes eles identificam que houve uma falha do síndico, mas que gerou, às vezes, a aplicação de juros. E em 90% das apólices, essa questão dos juros, eles não pagam. É uma excludente de responsabilização da seguradora. Eles pagam só o principal. Entendeu? Exatamente. Aí, às vezes, você chega, tem todo esse procedimento e ainda assim tem uma negativa da seguradora. Por isso que tem muitas interlinhas nisso. O ideal é evitar o problema. E isso foi sempre muito comum no âmbito condominial. Do condomínio ou o síndico ter o problema para depois entender que é importante ter um advogado. Mas ainda bem que isso está mudando. Agora, esse conhecimento de você entender que você ter uma despesa agora para evitar um prejuízo no futuro está ficando mais em evidência nesse mundo condominial, mas ainda tem muito que ser repassado nisso. Sim, sem dúvida. Eu já vi casos de síndicos que frequentam aqui o nosso meio, né, de que o condomínio entrou com uma ação em cima de um laudo de auditoria. E quando esse síndico foi procurar a empresa que fez o laudo de auditoria para fazer as respostas e para tirar dúvida, ele descobriu que o laudo original que o auditor emitiu tinha 80 páginas e o laudo em que entrou com a ação tinha mais de 200. Nossa. Então esse laudo foi falsificado pelo próprio condomínio. Olha que absurdo. E como é que o síndico se defende disso? Exatamente. É esse momento que ele precisa ter um advogado, principalmente pela carga de responsabilidades que o síndico tem hoje de acordo com a legislação, né? Exatamente. Você tocou num ponto importante, a auditoria, né? Eu sou auditor também, eu costumo fazer bastante trabalho de auditoria, só que a auditoria, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Porque primeiro que é recomendável sempre que a auditoria nunca seja contratada pelo síndico, então normalmente é contratada por um conselho. E aí se você pega um conselho de oposição, né? Que aí você pega uma auditoria nem tão ética, você pode ter alguns problemas, né? Eu já tive problemas de ter que contratar um auditor para rebater um laudo tendencioso de uma auditora. Porque, assim, quando é alguma coisa ali, não tinha tal nota, beleza, não foi pago tal o quê? Agora, o problema é quando tem interpretação do auditor, né? E aí você fica à mercê de algumas situações. Então, por exemplo, tem um conselho que tem um contato maior junto com essa auditoria, né? E aí entra solicita, coloca isso, escreve isso, coloca desse jeito, já prevendo o que eles vão fazer. Então, tem que tomar alguns cuidados, né? A auditoria, ela gosta de apontar, gosta de valorizar o seu trabalho. Né? Por exemplo, quantas vezes você pega a pasta de auditoria, não tem a nota fiscal da Enel na conta, na pasta. A Enel vendeu sem nota para mim? Não foi anexado a pasta. Não tem nota da NET. Não foi anexado a pasta, é óbvio. Mercado Livre. Chegou por e-mail para a administradora a nota fiscal e chegou o produto no condomínio. E é um grande problema isso. O zelador abriu... É um grande problema. Compras pela internet, de um modo geral, você primeiro paga para depois vir a nota. E aí tem todo... Aí o produto demora 30, 60 dias, demora para chegar, enfim. Então, a gente tem que ficar atento ao que se coloca lá, né? Então, a responsabilidade é muito grande, né, do síndico, e se a gente não tomar cuidado,
né? Ficar esperto, não tiver uma assessoria jurídica, né? Até mesmo a assessoria contábil agora, auditor, acompanhando, né? Para poder se livrar de algumas situações. Umas pegadinhas. Pegadinha. Né? Porque no fundo, o condômino que entra com uma ação, que questiona isso fora de uma assembleia, porque a assembleia é o momento correto, né? E daí lá vota-se, chega a uma conclusão se aquela prestação de contas foi adequada, se não foi, se ela pode ser aprovada ou não. Quando ela é discutida fora desse âmbito e sem o apoio de uma ata de assembleia com a decisão, tudo fica muito subjetivo, né, Caleb? Exatamente. Subjetivo e ainda não tem essa certa visibilidade, que seria interessante até mesmo para o síndico se proteger de maneira preventiva, de evitar que tenha o processo. Porque muitas vezes, quando se vai ter uma propositura de um processo como esse, não é feita de maneira direta, mas sim é enviada uma notificação, são direcionadas perguntas e sendo auxiliado o síndico neste momento, demonstrando boa-fé, tentando resolver antes de um processo, já mata por ali. Então, essa discussão não se prolonga por anos, mas se encerra de uma maneira mais rápida, evitando até mesmo essas situações mais complicadas. Os advogados se conversam, tentam entender o que é, de fato, de fato tem que exigir aquilo do síndico e o que é uma bobagem. Exatamente. E já começa a tirar aí da frente as coisas que não faz sentido. Isso quando você não pega aquela assembleia de prestação de contas que o pessoal reprova, tá? Reprova por quê? Não, reprova porque a gente vai mudar de síndico. A gente não tá confortável para aprovar, tá tudo aqui no último hora, tá, mas as pastas foram entregues mês a mês, o balancete, qual que é a dúvida? Fala, a gente vai abrir aqui, não, a gente reprova. Porque assim, se você reprovar, tem que ter uma consequência. Tá bom, você vai reprovar, tá. Então vai ter que ter uma consequência, vai ter que contratar uma auditoria para validar. Porque não pode ficar com contas reprovadas, né? É o que a gente chama de oposição por oposição. Então já vai uma turma, né, disposta a fazer oposição e tudo que você tentar fazer vão contra. Então tem que ficar atento a essa situação também. É algo que não se resolve operacionalmente, né? Exatamente. Você está pronto lá para fazer seu trabalho, mas eles não estão prontos para receber. É isso. E daí a gente nunca vai conseguir entrar no meio termo aí. Você chega lá mostrando que tem dinheiro, você gastou menos do que o previsto, tem dinheiro na conta, tá tudo lá. Não, mas a gente reprova. Exatamente. A gente gosta do síndico anterior. Vamos reprovar, então mas tem que ter uma consequência. Porque contas reprovadas, o doutor Caleb pode falar melhor do que ninguém, atrapalha até na cobrança, né, doutor? Com certeza, diretamente. E assim, muitas vezes, o condomínio acaba sendo um ambiente informal, que você não tem aquela formalidade de mandar uma notificação judicial para se manifestar, não. Essas medidas da gente tentar evitar esse processo pode ser até mesmo sugerindo que seja chamada uma assembleia. Na assembleia, tendo o apoio, às vezes, de um advogado, às vezes, até mesmo de um auditor, que tem a ciência da situação, você pode fazer com que essa situação não evolua para um processo. Você pode mostrar para os condôminos que não existem esses supostos apontamentos. A gente pode deixar mais clara essa prestação de contas. Porque os números diretamente ali no relatório acaba sendo algo complexo. Até mesmo para nós advogados. Eu não sei se o síndico atuou certo ou errado com base no laudo. Quem sabe é o auditor. A gente apenas atua de maneira na nossa área, né? Então, esse cuidado de às vezes ir até a assembleia, demonstrar de maneira mais clara, mais direta para os condôminos, faz com que, às vezes, essa discussão não se evolua para um processo. Perfeito. E, doutor, conta pra gente, como que é cobrado do síndico profissional? Ele paga pela quantidade de condomínios que ele tem, ele paga pela demanda que ele tem, pela dificuldade? Conta pra gente como é que é a montagem desse valor e mais ou menos quanto que custa para um síndico profissional aí que tenha seus 15, 20 condomínios. Perfeito. Então, cada caso a gente analisa de maneira pontual e de acordo também com o interesse do próprio cliente. Às vezes o síndico realmente tem uma gestão mais tranquila e não precisa de um trabalho mais de perto, embora a gente sempre recomende uma assessoria próxima a ele. Nesse caso, ele pode apenas ter uma proposta pontual para o trabalho do advogado. Mas também há casos que o síndico opta, independente do tamanho da carteira de clientes dele, por ter esse apoio direto do advogado, constante, podendo contar com todos os serviços jurídicos que possam ser necessários. Então, tem esses dois caminhos. O caminho de um trabalho pontual, que paga o valor fixo, ou um trabalho de assessoria constante, que seria um valor mensal, que o síndico conseguiria se programar, né, até mesmo para pagar um ano, e contar com o advogado, sem ter nenhum orçamento de surpresa durante a sua gestão e a sua atuação mesmo durante todo esse período. Quer dizer, o pontual é para aquele caso específico e o mensal
é aquele que o condômino começa a te xingar, você já tira print, manda para advogado, fala, olha, me ajuda aqui, que o negócio está feio, o que eu faço? Se eu abro o BO, se eu xingo ele, se eu... Porque, na verdade, se você, conforme você vai crescendo, né, quando você está com dois condomínios é difícil, mas conforme você vai aumentando o volume, a chance disso acontecer aumenta, né? Porque basta você dar uma advertência para algum morador, ou você contrariar, que você já vira inimigo. Então, começa a perseguição, né? A gente já gravou alguns programas lá no outro canal que a gente tem sobre stalking, sobre perseguição, que hoje é muito comum, né? A intolerância, né, tá aí. Então, você ter um advogado, né, para poder notificar, porque às vezes com uma simples notificação, o mesmo que o advogado faz, a gente vai fazer, manda uma cartinha, não faz isso aqui não, o cara não estaria aí, mas chegou uma notificação extrajudicial, outro peso. Então, realmente, funciona bastante, tem uma assessoria jurídica, porque é uma empresa, né? O síndico profissional é uma empresa com várias outras questões tributárias, questões fiscais, questões trabalhistas também. Exatamente. Então, em toda empresa a gente recomenda que tenha assessoria jurídica, né? Quanto mais a nossa atividade de síndico. Exatamente. Porque, principalmente, quando é um síndico morador, na minha visão, quando é um síndico morador, ele ainda pode falar, olha, a administradora não me orientou corretamente, eu não tinha ciência disso e tudo mais. Mas quando você é um síndico profissional, ninguém quer saber. Exatamente. Olha, não, você precisa saber. E muitas vezes é uma questão jurídica, né, Caleb? Sim. Eles cobram o síndico. Não, você precisa saber na lei se está certo, se está errado. E ele não é advogado muitas vezes, né? Então ele precisa recorrer a um advogado, e não só um advogado, né? Ele precisa ser um advogado condominialista. É assim que fala, cara? Condominial, Condominial. Eu já vi muita gente falar condominialista, mas... Há vários termos. Do mesmo jeito que tem sindicatura e sindicância, cada um fala de um jeito, né? Exatamente. Precisa ser um advogado especializado nisso. Até porque o meio condominial não temos uma legislação tão vasta assim. Temos uma legislação bem rasa, ainda mais com as situações que acontecem diariamente que fazem com que inexista uma previsão. Por exemplo, na pandemia. Muita coisa aconteceu sem ter previsão em lei. Então, se você não tiver um advogado que tem expertise e tem experiência na área, com certeza a orientação dele não será tão precisa quanto um advogado que atua em outras áreas. Porque o conhecimento jurídico condominial, até mesmo o conhecimento do síndico, se ele vem de uma questão de experiência, né? De tanto que ele exerce, prática. Essa é a questão, porque no mundo condominial a prática ela fala mais do que muitos diplomas. Isso que é interessante. Então, um advogado que atue nesta área, se melhor dizendo exclusivamente, com certeza será mais capacitado para auxiliar o síndico nesse momento. Ele vê casos malucos, igual a gente vê o dia inteiro, né? Então, eu costumo dizer que quanto mais tempo a gente trabalha de síndico, melhor a gente fica, né? Hoje é difícil chegar algum caso para mim ou para você, de síndico, que você nunca tenha atravessado, né? Com mais de 20 anos aí de rodagem, ou mais de 10 anos, é difícil chegar alguma coisa que não aconteceu. O advogado é a mesma coisa. Né? Vem ações, isso aqui já aconteceu comigo, nós fizemos isso. Até a chance de êxito, né? Porque... jurídico não é uma atividade exata, então você não consegue saber, não, isso aqui eu vou líquido certo que eu vou ganhar, não, mas se você já tem algumas ações, né, já fez aquele caminho algumas vezes, a chance de ter êxito é muito maior. Com certeza, os problemas são cada vez mais criativos no mundo condominial, né, não tem como a lei prever todas as situações, então esse jogo de cintura para o síndico, para o advogado é extremamente necessário para atuar nessa área. Eu tenho um colega de profissão nosso que ele fala que o síndico bom é aquele que tem mais jurisprudência guardada na gaveta. Que é exatamente isso, né? A lei é interpretativa, né? Exatamente. Os tribunais também acabam tendo essa inconstância. Às vezes tem um direcionamento voltado, uma jurisprudência majoritária para um entendimento. Daqui a pouco já muda isso. Daqui a pouco vem uma lei e muda tudo. Como, por exemplo, as assembleias abertas, que antigamente havia sem nenhuma previsão legal. Foi necessário que elas existissem durante a pandemia, mas depois veio a lei e regulamentou. E naquele momento, quando houve aquela situação, quem iria orientar o síndico qual caminho ser tomado? Quem iria orientar a que seja feita a assembleia de uma maneira virtual? Tinha que ser um advogado que atuava na área, porque um outro advogado que não atuasse, não estaria presente nesse dia a dia, provavelmente ia orientar a não seguir isso, porque não há nenhuma previsão legal. Mas a gente sabe que nesse meio condominial, a gente tem que ter essas interpretações diferenciadas, a gente tem que olhar com uma maior abrangência. E o advogado do
o advogado do síndico, ele participa da assembleia? Pode participar. Se for uma assembleia mais polêmica, que queiram às vezes até destituir o síndico, sem nenhum motivo aparente, é ideal que ele participe. Porque a destituição não pode ocorrer simplesmente por algum motivo irrelevante. Ela tem que ser justificada. Por que querem destituir o síndico? Ele tem que ter cometido alguma postura que realmente seja grave a ponto de ter aquela situação. Então, às vezes, ter um advogado naquele momento já evita até mesmo a destituição que seria indevida. Porque mesmo se houvesse a assembleia e o síndico fosse destituído, o advogado também poderia atuar, mas entra naquela questão preventiva. Preventivamente, a gente evita o problema. Posteriormente, a gente teria que entrar com o processo, teria uma discussão judicial para eventualmente entender que aquela assembleia foi nula. Então, esse cuidado preventivo de participar de uma assembleia polêmica como essa de destituição ou alguma outra, às vezes que também seja polêmica, é muito importante. Eu já levei uma advogada num condomínio onde eu sofria stalking lá do morador. Eu levei a criminalista que ingressou com a ação contra ele, eu levei ela para participar de uma assembleia, para ela servir até de testemunho, até eu colher. A hora que ele falava, ela ficava observando o que ele estava falando já para poder se embasar na ação, né? Então, e o que você falou sobre destituição, hoje em dia, os problemas nos condomínios são recorrentes. Você trocou uma empresa de limpeza, a empresa de limpeza não está atuando da forma que deveria. É motivo para destituição? Eu entendo que não. Exatamente. Os moradores, às vezes, se inflam, e liga tudo na conta do síndico. Não, o síndico que trocou, o síndico é ruim. Não, foi feita uma escolha que não é legal. Então, assim, mas o caso da destituição tem itens lá que é subjetivo, né? Não atuar com conveniência. Então, assim... O que é conveniência? Então é muito subjetivo. Então, eles acham que qualquer coisa pode destituir, e de fato não é. Só que aí entra aquilo, né? Vale a pena? Vale a pena você comprar essa briga? Vale a pena você atravessar um processo? Né? Porque uma assembleia de destituição já é ruim também, né? Não sei se você já passou por essa situação. Opa. Eu não passei ainda e eu não gosto desse tipo de situação, né? O ideal é você preparar antes, se chegar a um ponto que realmente não dá, você avalia o quanto é importante esse contrato para você, né? Qual é o ponto de você enfrentar esse tipo de situação. Exatamente. E assim, o advogado ele não vai só orientar o síndico no sentido de, olha, na lei está assim, siga assim. Não. A gente tem que orientar também dessa maneira política, de como ele vai vender uma informação para o condomínio. Ele fez uma benfeitoria, fez a troca da terceirizada. Por que ele fez a troca? Foi porque tinha muitos processos trabalhistas, porque eles não estavam prestando bom trabalho. Tem N motivos. Custos. Pode ser custos também, mas é importante saber como que ele vai entregar isso para os condôminos. Se ele fazer um comunicado, simples que seja, não entregando de uma maneira que venda a informação, dizendo que haviam riscos, haviam problemas, houve diversos benefícios com essa troca. Se ele não fizer isso, vendendo bem, com certeza vai gerar uma repercussão nos polêmicos grupos de WhatsApp, né? E isso vai fazer com que crie um pequeno incêndio, que se evolua, até mesmo que possa levar a uma assembleia e até mesmo caminhar para uma destituição. Então, ele preventivamente atuando, vendendo essas informações do dia a dia, consultando advogado, para a gente apresentar de uma maneira que evite até mesmo um risco. Com certeza é o melhor caminho para evitar que chegue nessa situação que o Moretti comentou. E a destituição, muitas vezes, ela não acontece da forma da lei. O conselho se reúne, faz uma cartinha, manda para o síndico, fala, a partir de hoje você não entra mais no prédio, quem manda é a gente, e não passa nem para o síndico quem é que vai seguir com a gestão. Então, fica lá o CPF do síndico respondendo, ele não pode mais entrar no prédio, porque o conselho mandou que não pode, apesar de ele ser o responsável legal do prédio. E nesse caso, o advogado administrador não vai se meter, o condomínio não vai se meter. Exatamente. Pode até tentar ajudar, mas quem vai ter que representar o síndico mesmo nesse momento é o próprio advogado. Do síndico, sim. Com certeza. E vou falar para você, tá cada vez mais comum esse tipo de contrato, viu, Stefano? Você chega lá, o conselho faz um contrato que pode rescindir o seu contrato a qualquer momento, mesmo sem passar pela assembleia. E aí, eu já aceitei esse tipo de contrato no passado, hoje eu me nego. Não, esse tipo de contrato eu não aceito. Você quer flexibilizar essa destituição, fazer de uma forma mais fácil? Tá bom. Eu me comprometo a convocar uma assembleia, né? Se acontecer X, Y, tal situação, eu convoco. Agora, permitir que o conselho rescinde seu contrato, você é eleito numa assembleia com uns 200 pessoas e meia dúzia vai te destituir. Exatamente. Né?
Então, realmente é uma situação complicada. E aí, já pessoalmente, né, Caleb vai lembrar, eu passei por um condomínio por uma situação bastante inusitada. A Assembleia tinha delegado ao Conselho contratar e descontratar o síndico profissional, que quisesse. Eu, como síndico, fui aterrorizado nesse condomínio, porque não importa qual era o meu grau de entrega para os condôminos. O Conselho tinha lá um ideal, lógico, aquele ideal de que ninguém foi síndico, ninguém foi subsíndico, muitas vezes, o primeiro apartamento onde eles moram, e rola aquela coisa, não, olha, se você não fizer o que a gente está mandando, você cai fora. O síndico acaba sendo um marionete, né? Exatamente. E essas ordens diretas do Conselho para o síndico, deixando ele como submisso ao Conselho, isso não protege o síndico, né? Na hora que ele sair, se esse próprio Conselho decidir que vai entrar com uma ação contra o síndico, mesmo ele tendo feito tudo que o Conselho mandou, ele vai precisar de uma defesa muito boa, né? Porque ele acabou tomando decisões em cima de uma responsabilidade que, na verdade, eu não tinha nenhuma. Eu tive uma situação recente, você está falando, um contrato que eu fiquei por 3 meses num condomínio, no qual me contrataram, eu falei, bom, eu fui o 5º síndico em 9 meses. Já tinha algo estranho. É um sinal aí. Aí eu entrei, acabei de assumir, o subsíndico mandou podar uma árvore, sem passar por mim. A empresa podou a árvore errado, veio uma denúncia, veio uma multa de R$20 mil. E aí? Quem que responde? Né? E o condomínio vai te cobrar. Aí chamei os moradores, é que nesse caso o subsíndico não fez por maldade, né? Uhum. Ele assumiu que ia pagar e fez uma composição lá com a empresa que fez a poda, sem a minha autorização, né? E aí se resolveram. Mas olha o risco. E se eu saio dali, né? E eles entram com uma ação depois? Exatamente. Né? Embora a culpa não seja diretamente do síndico nesse caso, seja do subsíndico que atuou com negligência, ainda assim é complicada essa situação, porque quem pagaria primeiramente essa conta seria o síndico, para depois tentar regressivamente receber esse valor. Então o prejuízo já acontece de imediato. Então é complicado, é bom evitar situações como essas, por isso que tem que ter um aconselhamento prévio, né? E o síndico do condomínio, ele vai atuar para que o condomínio não tenha esse gasto. Esses 20 mil alguém tem que pagar. E ele vai empurrar para quem der para empurrar, né? Eu chamei a empresa e falei, você tem que pagar, mas foi fulano que mandou. Eu falei, bom, fulano eu não conheço, né? Você responde para mim, que sou síndico. Então, se vira aí com ele, faz. Exatamente. Aí, eu preciso que vocês reembolsem isso daí de alguma forma. É isso aí. Bom, gente, quero agradecer aí a visita de vocês, o papo que está muito bom, mas a gente precisa encerrar aqui. Eu espero que esse papo tenha sido interessante para os síndicos perceberem a importância de ter um um advogado próprio, mesmo um síndico profissional individual, como aquele que já tem uma empresa, já atende uma carteira maior, né? Caleb, muito obrigado pela visita. Moretti, você também, muito obrigado. Obrigado, agradeço. Muito sucesso para vocês. A gente quer agradecer também aqui os nossos patrocinadores, Eletromídia, RS Serviços e a Atlas Schindler. São os nossos patrocinadores que permitem que a gente faça esse podcast legal e que a gente traga novas soluções para os síndicos profissionais, né? Cria essa visão aí de que o síndico profissional precisa também de um amparo, não só aquele que a administradora paga. Exatamente. Eu também quero agradecer a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com vocês, sempre que precisarem, tanto você da Síndico Lab quanto os próprios síndicos podem contar comigo sempre. Maravilha. Obrigado, Moretti. Obrigado pela oportunidade, foi muito bom estar aqui. Maravilha. Obrigado pela audiência, pessoal. A gente se vê até mais.